para pegar o tema da mensagem dessa noite. E a minha voz até quis ir embora. Mas superando o descontentamento. Superando o descontentamento. Essa é uma mensagem que eu estava trabalhando já lá em Brasília. E é algo com o qual nós lutamos todos os dias da nossa vida. Não à toa o Senhor falou, não murmurar, para não murmurarmos por coisa alguma, antes as nossas aflições, os nossos pedidos sejam conhecidos do Senhor. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Filipenses 4, versos de 11 a 13. Todos lá? Filipenses 4, de 11 a 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado porque mesmo quando somos infiéis, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel. Abençoa, Pai, eu te peço a palavra, a mensagem. Usa, Senhor, o Teu servo e abre-nos o entendimento, os nossos corações, e que Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada um de nós, nas nossas vidas. Abençoa também aqueles que estarão assistindo essa mensagem, que o Senhor esteja usando essa mensagem em suas vidas também. Eu te louvo, Pai, porque não mereço nada, mas a Tua graça, a Tua misericórdia não somente me salvou, mas também me colocou a Teu serviço. Eu te louvo e agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo homem disse que o contentamento é uma pérola de grande valor, e quem quer que a obtenha à custa de 10.000 desejos, faz uma compra sábia e feliz. E cada um de nós sabe o quão importante é cultivar o contentamento. O contentamento é um bem muito precioso para se possuir, né, nessa vida, numa vida de decepções, numa vida de sofrimentos. E nós cristãos devemos falar como o rei Davi falou no Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdes ou pastos verdejantes. Isso é uma imagem de contentamento, porque nós sabemos que a vida de Davi... Obrigado. Nós sabemos que a vida de Davi não foi fácil. Desde a sua infância não foi fácil. Desde quando ele foi chamado para ser rei, ele teve vários problemas, mas ele sempre cultivou esse contentamento. Certo poeta, outro homem, escreveu sobre duas pequenas lágrimas, que elas conversavam entre si. Uma gota de lágrima, disse ele, perguntou à outra: quem é você? Eu sou a lágrima de uma garota que amou um homem e o perdeu. Mas e você, quem é? Ao que a outra lágrima respondeu: eu sou a lágrima da garota que casou com ele. A vida da maioria das pessoas é como esse poema. Muitas vezes nós choramos pelas coisas que não podemos ter, mas também choramos pelas que temos. Às vezes nós reclamamos pelas coisas que nós queríamos, mas também reclamamos por aquilo que Deus nos deu. E isso sempre é um conflito em nossas vidas. Isso gera problemas em nossas vidas. Então, a mensagem de hoje ela vai tratar sobre isso. Nós devemos buscar o contentamento. Devemos buscar o contentamento. E qual é a definição de contentamento? O dicionário diz que contentamento é o estado de quem está contente
e satisfeito. Contente e satisfeito. Significa estar sempre sorridente? Feliz? Não. Não significa estar sempre sorridente, não significa estar sempre mostrando os dentes, não tenho problemas, porque é inevitável, os problemas vêm na nossa vida, as dificuldades vêm, as lutas vão vir sempre. Mas uma coisa é você estar sorridente, a outra coisa é você estar contente. E eu vou explicar isso de uma forma melhor. Vamos ver primeiramente o que não é contentamento. Contentamento não é insensibilidade. Os estoicos se esforçavam para eliminar todo sentimento e toda emoção até que pudessem dizer: eu não me importo. Se um prato quebrou ou se algum ferimento corporal eu sofri, eu não me importo com isso. Isso é ser insensível. E o contentamento não significa que a gente não se importa. Eu vou dar um exemplo. Você fica feliz com o atual, o governo que está, a forma como está? Eu não sei, depende muito de como você vê e do que você crê. Mas para o cristão que vê o socialismo, vê o comunismo e outras coisas assim, em sentido oposto ao que nós cremos, não te deixa feliz. Não te deixa feliz certas injustiças que a gente tem visto acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu não posso dizer assim, não me importo. Não é isso. Isso não é estar contente. Estar contente é dizer, o Senhor permitiu que o atual presidente estivesse sentado onde ele está. O Senhor permitiu que os atuais governantes estejam onde eles estão. O Senhor permitiu que os juízes que estão na Suprema Corte estejam lá. Deus permitiu. E aí eu tenho que aprender a viver com isso, sabendo que é o contentamento no Senhor e que vai fazer com que o meu coração fique tranquilo, não seja abalado, que eu fique sempre satisfeito. Saúde, por exemplo. Obviamente você não vai ficar feliz, e ninguém fica feliz, quando você recebe uma notícia ruim sobre algum parente que está com uma doença grave, câncer, por exemplo. Você não vai ficar feliz. Mas ao mesmo tempo você sabe que Deus é quem está cuidando de você. E se esse seu parente for salvo, Deus está cuidando dele também. E é aí onde entra a confiança, a satisfação, esse contentamento que não permite que a gente seja abalado. Contentamento diz respeito a você não somente não ser abalado, mas estar sempre com os olhos no Senhor. Um exemplo. Quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus fez o quê? Quando ele chegou lá perto. O menor versículo da Bíblia. Cristo chorou. Jesus chorou. Ele chorou. Mas ele sabia o que ele iria fazer. Só que ele amava Lázaro. Mas ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia as coisas que ele iria fazer. Só que ao mesmo tempo, nós sim podemos sentir tristeza, sim. Mas sempre estar contentes no Senhor. Sempre estar satisfeitos no Senhor. O contentamento ele não significa que a gente não se importe, não deva se importar. Também o contentamento não é autossatisfação. Estar tão feliz consigo mesmo que você nunca tenta melhorar. Contentamento não é, por exemplo, eu estou feliz em estar no culto. Ótimo, que bom. Mas você precisa também ter aquele sentimento de preciso crescer espiritualmente para servir ao Senhor. Preciso desenvolver os dons espirituais que eu recebi do Senhor para servi-lo melhor. Não é porque eu tenho uma igreja para congregar que aí está tudo bem, está tudo bom. Tem não sei, talvez o pastor Bill vai lembrar, eu fiquei sabendo agora lá na Fundamental, que tem um irmão lá numa cidadezinha do interior lá da Bahia, que não tem igreja nenhuma. Então ele tem assistido os cultos virtuais da Fundamental. Mas não tem igreja para ele. E nós até ficamos, depois de um tempo, conversando com o Rogério a respeito dessa situação desse irmão. Ele não tem nada lá. Mas ele está procurando alguém ali, uma forma de cultuar a Deus. Existem outras coisas que ele pode fazer, existe. Uma delas é
pregar o evangelho, ganhar alguém e ali começar uma igreja. Isso eu estou contente no Senhor, mas eu não estou imóvel, satisfeito assim no sentido assim, tá tudo bom desse jeito. Não, eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor para o Senhor. Então não é eu só estar bem, mas é eu servir ao Senhor. Não é uma indiferença apática. Até agora eu falei sobre a forma negativa, mas vamos ver da forma positiva. Estar contente significa descansar satisfeito, estar satisfeito e não ficar descontente ou desanimado a ponto de desistir. Tem muita gente que deixa tantos problemas entrarem e afetarem a sua mente e o seu coração, que elas fazem o quê? Elas desistem. Elas desanimam a tal ponto que elas largam mão. Não quero mais isso, eu desisto de tudo. Mas não é assim. Nós não podemos desistir daquilo que nós sabemos que é o certo, que é servir a Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é colocar todas as coisas diante do Senhor e confiando que Ele está direcionando cada coisa. Claro que nós temos que estar andando com o Senhor, porque se eu não estiver andando com o Senhor, não tem como eu ficar contente. Se eu não estiver em comunhão plena com Deus, não tem como estar contente. É impossível. O dicionário Aulete, ele vai definir também que o estado de quem contentamento é o estado de quem está contente ou satisfeito. E me lembrou até daquele corinho, satisfação. Lembra desse corinho? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Isso é satisfação, isso é contentamento. Eu tenho a Cristo e isso deve me motivar a servir, a fazer mais, a não deixar, como diz o ditado aqui no Brasil, a peteca cair. É não deixar a peteca cair, é seguir firme, é seguir contente, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Tem um versículo que a gente sabe que ele está falando, ele é meio que uma profecia, mas se não estou enganado, agora é um salmo. Qual salmo eu não lembro, que ele vai falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado, atingido. Você permanecerá firme. Aquele que está firme no Senhor, nada o abala, porque ele está firme no Senhor, ele está contente no Senhor. Até agora eu falei algumas coisas, li primeiro Filipenses, nós lemos, mas vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito do contentamento. Lucas capítulo 3, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas 3. Lucas 3, versos 10 a 14. Lucas 3, versos 10 a 14. Diz o seguinte a palavra de Deus. Lucas 3, 10 a 14. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Aqui é João Batista falando com 3 grupos de pessoas. Ele estava batizando, aqui ele começando, ele estava no ministério dele ali, uns versículos antes, ele vai falar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E essas pessoas, eles respeitavam João Batista. E eles vieram conversar, esses 3 grupos de pessoas: a multidão, os publicanos e os soldados. E quando ele fala para a multidão, ele está falando para um povo pobre, não é para um povo rico. A maior parte daquelas pessoas eram pobres. E quando eles falam: o que a gente faz? Eles: olha, seguinte, vocês têm 2 túnicas? Repartam.
Tem alimento sobrando? Reparta com aquele que não tem. Agora, se você for ver qual era o valor da túnica para essas pessoas, a túnica, ela também existiam, aí vai de um teólogo para outro, mas a principal era uma que ela servia como travesseiro para eles também. Então, se você sabe que alguém não tem nem onde reclinar a cabeça, mas você tem até duas túnicas que ela colocava a cabeça e os braços só, ela, tipo, hoje no sul chama de pala, se não estou enganado, o nome é pala, é um tipo de um negócio quadrado que entra a cabeça. No sul fala pala também, mas também em alguns lugares fala ponche também, né? Mas você precisava, se você tinha duas, mesmo que você fosse para não, mas se eu perder uma aqui, eu tenho a outra para garantir. Não, tem duas, divide. O que João estava trabalhando no coração dessas pessoas, do povo, é o contentamento versus o egoísmo. Esteja contente, você tem duas. Esteja contente com uma só, contribui e ajuda aquele que não tem. Não seja egoísta. É isso que ele estava falando para eles. Quando ele vai falar para os publicanos, eles chegavam a espancar pessoas, porque queriam receber. Tinha vilarejo que mudava de lugar por conta dessa perseguição quando os publicanos chegavam lá para cobrar os impostos. E aí ele vem e fala para eles, olha, eles reconhecem e dizem, não, que nós devemos, mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. É o contentamento versus a ganância. Porque eles eram gananciosos. E ali a gente pode ver João ensinando, estejam contentes com o que vocês recebem. Porque vocês recebem. Vocês têm uma autorização para receber valores, mas não peçam a mais. Lembra de Zaqueu? Zaqueu é o exemplo perfeito de alguém que entendeu isso, se arrependeu, inclusive falou, olha, aquilo que eu peguei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu estou contente com o que eu tenho. Isso é contentamento. E os soldados? Os soldados, quando eles chegam em nós, o que devemos fazer? Ele fala, ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Os soldados, eles espancavam e extorquiam as pessoas, porque eles queriam dinheiro também. Alguns casos, eu li alguns sobre aquela época, em alguns casos, eles espancavam os servos para que os servos contassem para eles que os seus senhores estavam pagando todos os impostos certinhos. Algumas outras vezes, eles mentiam, diziam, não, você não está pagando, mesmo tendo recebido. Então eles extorquiam de várias formas, porque eles tinham poder na mão. E o que ele disse para eles? Não trateis mal, nem defraudeis a ninguém. Ou seja, se contente com o seu soldo e não seja injusto e nem desonesto. Seja honesto, trate todos com justiça. Isso é contentamento. Aqui João estava tratando com esses 3 grupos sobre como deveria ser o contentamento para essas pessoas e como elas mostrariam que realmente elas estavam arrependidas. Lembre que esses 3 grupos estavam vindo até João porque eles estavam arrependidos, eles sentiram o peso da mensagem. Por isso eles perguntaram, mestre, o que a gente faz? O que eu devo fazer? Eles não estavam lá só de espectador olhando, eles foram lá porque eles realmente foram tocados pela mensagem. Tal contentamento os impediria aqui os soldados de intimidar os outros e de praticar chantagem por causa do seu baixo salário. E eles achavam muito tão baixo que eles até se revoltavam contra o governo. Filipenses 4:11, voltando lá, Paulo vai falar, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo era um apóstolo, era um servo de Deus, mas Paulo teve que aprender também. É uma lição que cada um de nós precisa aprender. E a gente vê isso na vida de Paulo. Ele fala, eu aprendi, porque já aprendi. Ou seja, houve um momento que eu não era contente. Eu não sabia o que era esse contentamento, mas eu aprendi. E quando que Paulo escreveu Filipenses? Na prisão.
Essa é uma epístola da prisão. Ele estava preso, mas ele estava dizendo, eu estou contente. Não importa o que está acontecendo, eu estou contente. E o que ele aprendeu é algo que todos precisamos aprender. Que contentamento e felicidade não dependem das circunstâncias externas, mas de qualidades internas do coração e de um relacionamento correto com o Senhor. Quantos e quantos casais a gente vê o marido reclamando da esposa, a esposa reclamando do marido, os filhos reclamando dos pais, os pais reclamando dos filhos, pessoas que reclamam dos seus empregos, dos seus salários, e por aí vai. A gente tem tanta coisa que a gente pode reclamar e murmurar, mas a Bíblia diz o oposto. Esteja contente. O que tem na sua vida, se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, o que quer que você esteja passando, Deus sabe. Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe quando você está tendo problemas com alguém, ou está tendo problema com um filho, com uma filha, ou no seu emprego. Deus sabe. Às vezes você está passando pelo que passa, por escolhas erradas, ok. Mesmo assim a Bíblia não diz, você escolheu errado, tudo bem, então não precisa ficar contente com nada. Não, contentai-vos. Contentai-vos com o que tendes. 1 Timóteo, capítulo 6, não precisa abrir lá que eu vou ler, versos 6 a 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Alguém disse uma vez, o homem mais pobre do mundo é aquele que tem mais do que precisa, mas sente que não é o suficiente. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você vê sequestro, você vê corrupção, você vê roubo, você vê assassinato, você vê tráfico de pessoas, tráfico de órgãos e tantas coisas ruins. Tudo é motivado pelo quê? Dinheiro, ganância. Aí você vê igrejas surgindo baseadas no quê? Nesses coaches que querem te ensinar a ganhar dinheiro, ensinar a ter uma vida vitoriosa, porque se você não tiver uma vida vitoriosa, não tá bom. Você não precisa viver da forma como você vive. Está errado. Nós podemos sim ter dificuldades. Mas o problema é que as pessoas estão buscando nesses lugares dinheiro, solução para os seus problemas. Por quê? Porque não estão contentes. A falta de contentamento faz com que tomemos decisões erradas. A falta de contentamento nos leva a pecar contra Deus. Porque eu estou dizendo para Deus, não, Senhor, eu não estou contente com isso aqui, não. Eu não estou contente com a minha vida, eu não estou contente com a minha família, eu não estou contente com o meu cônjuge, eu não estou contente com a minha situação. Sendo que, na realidade, a gente tem que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, isso e isso e isso está me incomodando. Isso e isso e isso está machucando o meu coração e está me fazendo sofrer. O propósito que o Senhor tem nisso, me ajuda a compreender. E que eu possa superar essas dificuldades, que eu possa superar essa luta que eu estou tendo, mesmo que ela vá demorar por um tempo maior, por um tempo mais longo. Mas que eu possa, Senhor, confiar sabendo que o Senhor está direcionando a minha vida. O Senhor está no trono. É o Senhor quem governa. Hebreus 13:5 vai dizer, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esse versículo, ele basicamente reforça o que eu acabei de falar. Quem está cuidando de você e de mim é Deus. Ele não vai te abandonar, ele não vai te desamparar. Às vezes parece que sim, você pode até pensar, puxa, mas o que eu estou passando é complicado isso aqui. Eu estou esperando algo, eu estou lutando por algo e está difícil. Ele prometeu que ele está do nosso lado cuidando da gente. Só que ele quer que a gente confie. Quais são os inimigos do contentamento? Eu já falei alguns deles, mas rapidamente. Primeiro, cobiça. Em Hebreus 13:5 a gente já leu, ele falou, a cobiça é colocada contra o contentamento como oposto ao contentamento. E até mesmo como um inimigo do contentamento.
O segredo do contentamento é saber aproveitar o que se tem e ser capaz de perder todo o desejo pelas coisas que estão fora do seu alcance. Tem certas coisas que não é para você ter, tem certas coisas que não é para eu ter, tem certas coisas que não são da forma como a gente gostaria que fosse. Às vezes, a situação que você está vivendo é para ser daquela forma. Quando a gente está no seminário, ali para se formar, você começa a receber os convites. E aí tem às vezes aquele seminarista que recebe um convite que você, puxa, por exemplo, um colega que se formou comigo, ele recebeu um convite para a igreja onde ele está lá pastoreando até hoje, desde que ele se formou, tem 300 pessoas, é outra situação. Na época eu não recebi convites assim, eu recebi convites que nem deu para eu aceitar, porque eram longe demais. E aí, a tendência do coração é pensar o quê? É lamentar, é ficar triste, puxa, eu gostaria tanto de ter sido convidado para uma igreja assim, assim, assado. Depois, com o passar dos anos, você vai aprendendo certas lições. Que não importa a quantidade de pessoas, importa que você faça o seu trabalho bem feito. Importa que você sirva a Deus, não importa se tem 300 ou se tem 3 pessoas. O importante é você servir a Deus da forma correta. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você está dentro da vontade de Deus, ali é o local ideal. Não importa o tamanho da igreja. Importa servir a Deus verdadeiramente. E muitas vezes a questão da fama, de ser conhecido, isso vai no nosso coração. Mas nós temos que não deixar que isso entre no nosso coração. A falta de fé é um outro inimigo do contentamento. A instrução do Senhor para estarmos contentes é baseada em suas promessas de que Ele não nos abandonará. Já lemos Hebreus no verso 5, mas o verso 6 diz: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Deus é o seu ajudador, Deus é o meu ajudador. Eu não preciso temer nada, basta confiar nele. Ele promete nos sustentar em todas as nossas necessidades físicas. Não vou ler agora por causa do tempo, mas Mateus 6, 24 a 34, lembra quando o Senhor Jesus falou sobre não dá para servir a 2 senhores, Deus e a Mamon? E depois ele vai falando, olha, fugiu agora o versículo, não deu branco, vou abrir lá só para ler esse versículo. Que acabou de me dar um branco na mente. Mateus 6, 24. Rapidamente. Às vezes a gente confia na mente da gente, mas ela prega a peça. 25. Por isso vos digo, é esse que eu queria. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu não vou ler o resto por causa do tempo, mas vocês conhecem bem a passagem. Nós não podemos ficar pensando nessas coisas, nós temos que estar contentes com o que temos. Se cremos que Deus nos sustenta, como podemos deixar de nos contentar? A inveja também. A inveja é o desgosto ou descontentamento com a sorte de outra pessoa, ou com o que outras pessoas recebem. Já ouviu aquele teste que você faz sobre quem é o seu verdadeiro amigo? O seu verdadeiro amigo é aquele que se alegra com você. Mas experimente contar para uma pessoa, olha, comprei um carro novo. Aí a pessoa que não é seu amigo e que é invejoso, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para aquele, queria tanto ter um desse, eu queria tanto isso, eu queria tanto ter essa vida, eu queria tanto ter essas condições, eu queria tanto que a minha vida fosse melhor. A inveja, por exemplo, a gente vê na vida de Saul. Saul estava contente com os elogios que recebia, até que viu Davi recebendo mais elogios. E o que aconteceu?
Ele começou a perseguir Davi. Os filisteus ficaram contentes com a sua sorte até que viram as posses de Isaque. Gênesis, não precisa abrir lá, 26. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Às vezes na igreja, nossa igreja é muito pequena para isso, tem poucas pessoas, mas às vezes numa igreja que tem muita gente, aí tem aquelas pessoas que vê aqueles irmãos em alguns cargos fazendo coisas e sentem inveja. Eu queria estar aí também, eu queria poder ir lá na frente também, eu queria fazer isso também, mas acaba sentindo inveja, ao invés de se colocar à disposição de Deus para servir da forma que Deus quiser que ele sirva, ele fica com inveja daquele que está lá na frente com algum cargo, fazendo alguma coisa. Temos que ter cuidado com isso. Amã ficou contente até que viu que Mordecai não se ajoelhava diante dele quando estava sentado no portão do rei. A inveja é um mal insidioso que deve ser tirado dos nossos corações. Não podemos ter inveja. Pessimismo também é outra coisa que atrapalha o nosso contentamento. O que seria o pessimismo? 2 vendedores, eu não sei se já viram essa ilustração, 2 vendedores foram enviados para a África, vendedores de sapato. Já viu essa ilustração? Então vocês lembram bem qual foi a atitude de um e qual foi a atitude do outro. Um chegou na África e disse, não manda nada para cá, não vamos servir, não vamos fazer nada aqui, porque ninguém usa sapato. O outro falou o quê? Manda tudo para cá, porque está todo mundo descalço, a gente vai vender que nem água. Vamos vender sapato que nem água aqui, porque ninguém usa sapato. O pessimista vai olhar para as situações difíceis e não vai ficar contente. Por isso a gente não pode deixar que o pessimismo tome conta do nosso coração. A gente tem que estar contente em toda e qualquer situação e nunca ser pessimista. Autopiedade. O filho pródigo era a personificação do descontentamento. Ele não estava contente com o que ele tinha. O que ele fez? Me dá todo o meu dinheiro aqui. Foi lá e torrou tudo. Por quê? Porque o coração dele estava no lugar errado. Porque ele não estava contente com o que ele tinha. Às vezes nós temos tudo na nossa mão, tudo que precisamos, mas a gente joga isso fora porque estamos descontentes, porque estamos desanimados. Não podemos também reclamar, murmurar. A pessoa descontente raramente está disposta a guardar o seu descontentamento para si mesma. Escute isso. Eu reclamei por não ter sapatos até que vi um homem que não tinha pés. Reclamei que ninguém visitava a minha família até encontrar uma pessoa que não tinha família. Eu reclamei dos membros da minha igreja até me mudar para onde não havia igreja. Eu reclamei do professor da Bíblia até que eu tentei ensinar e vi quão difícil é. Eu reclamei de não ter roupas finas até que vi um morador de rua com pedaços de roupas. Se nós olharmos para aqueles que têm menos do que nós vamos achar motivo para estar contente. Trabalhe nisso. Como cultivamos esse contentamento? Paulo teve que aprender. Feche as portas a esses inimigos do contentamento. Desenvolva as atitudes que cultivam o contentamento. Uma delas, conte as bênçãos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Efésios 5,20 vai falar mais ou menos a mesma coisa. Transfira a sua atenção para as coisas de Deus. Cristo estava contente e sua comida era fazer a vontade de seu Pai, João 4,34. Você raramente encontrará uma pessoa descontente que não seja também materialista. Mantenha-se ocupado. Uma mente ociosa é a oficina do diabo. Se a gente tem muito tempo para ficar pensando, a gente acaba não vendo as bênçãos, mas só pensando em coisas ruins. Seja como o Senhor Jesus, que somente fez o bem. Pense em como poderia ser pior. As coisas sempre podem ser piores. Às vezes você tem algum problema de saúde, graças a Deus não é câncer. Eu tive câncer, mas Deus sabe todas as coisas. Tem pessoas que foram curadas. Você não precisa procurar muito para encontrar alguém pior do que você.
alguém em uma situação mais difícil. Aprenda que a felicidade não está ligada às coisas. Lucas 12:15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A nossa sociedade não acredita nisso. Na cabeça das pessoas do mundo, você só é feliz se você tiver bens, se você tiver posses, se você tiver muito dinheiro no banco. Mas nós sabemos que você só vai ser feliz se o seu contentamento está no Senhor, se o seu coração está satisfeito em Deus. Para encerrar, talvez vocês conheçam essa ilustração também sobre aquela pessoa que estava carregando a sua cruz. Eu não lembro se eu já contei essa ilustração aqui. Só que ela estava incomodada com a cruz que ela estava carregando. E no local onde ela estava andando, ela viu outras cruzes. Ela não gostava daquela cruz porque ela achava feia. Então ela viu outras cruzes e viu algumas bem mais bonitas que a dela. Então ela largou essa cruz dela e foi procurar outra. Então ela viu uma cruz de ouro cravejada de diamante. E, nossa, que cruz linda! Acho que eu quero essa cruz. Ela vai lá, não consegue sequer erguer aquela cruz. E quanto mais ela tenta, mais ela machuca até seus ombros, que não estão preparados para aquilo, com os diamantes. Porque uma pessoa para carregar aquela cruz é alguém que já suportou muitas coisas na vida, alguém que depende unicamente de Deus e que tem o couro grosso para suportar aqueles diamantes apertando os seus ombros. Então ela nem insiste ali, ela vai para uma outra, ela vê uma cruz cheia de rosas. Oh, essa aqui é bonita, essa vai dar certo. Então ela vai lá e pega essa outra cruz, tenta pegar essa outra cruz, mas quando ela pega, ela se espeta todinha. Por quê? Porque as rosas têm espinhos. E ela vê, não, essa aqui também não dá, porque furou ela todinha. Então ela caminha, continua procurando, e cada uma que ela vê, ela não dá certo, até que ela encontra uma outra cruz, que ela diz, essa aqui até talvez eu consiga erguer. Ela vai, pega, ergue essa cruz. Essa aqui eu consigo carregar, e até que ela não é tão feia, mas de repente ela percebe que essa é a sua cruz, ela percebe que aquela é a cruz que ela largou lá atrás, mas é a que ela conseguia carregar. Então ela aprende que ela tem que se contentar com aquela que ela tem, e não tentar buscar outras melhores, aos olhos dela. Nós precisamos aprender que a nossa vida, sendo salvos, é aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Você está onde você deveria estar. Você precisa apenas, eu preciso apenas, buscar o contentamento no Senhor, para que isso possa sustentar e possamos ter comunhão plena com Deus e sempre estarmos contentes. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, que possamos estar sempre contentes com tudo que acontece em nossas vidas. Não significa que estaremos sorridentes, porque certas coisas entristecem, mas significa que estaremos sempre confiando no Senhor, contentes no Senhor, sabendo que o Senhor é quem está conduzindo as nossas vidas. Sabemos que existe a Tua vontade permissiva e que às vezes o Senhor permite que certos sofrimentos venham para que possamos aprender algumas lições importantes. Pois precisamos crescer espiritualmente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver quando estamos errados e principalmente a estarmos contentes no Senhor. Eu te louvo e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o louvor?